É muito bom ter você aqui. Cada minuto que você dedica a este devocional é um ato de generosidade que vai além da tela. A cada instante que você permanece aqui, está ajudando a abençoar projetos de missões que levam apoio e esperança a quem mais precisa. Por isso, convido você a ficar até o fim e a se envolver de coração. Juntos, podemos fazer diferença e espalhar amor em lugares que precisam de luz. Sua presença aqui tem um impacto real. Obrigado por fazer parte dessa missão. No capítulo 19, aprendemos que o desígnio de Deus em nossa vida frequentemente requer milagres. Deus nos chama a um propósito que vai além das nossas forças, e para cumpri-lo, precisamos confiar em suas intervenções sobrenaturais. Assim como Josué nas muralhas de Jericó e Pedro andando sobre as águas, somos convidados a ter fé para experimentar o impossível. Deus usa milagres para abrir portas, prover recursos e nos conectar com pessoas certas. Quando seguimos o propósito dele, nossa jornada pode parecer difícil, mas é nos momentos de maior necessidade que ele se manifesta. Esse capítulo nos encoraja a esperar e buscar os milagres de Deus, pois cada passo do nosso desígnio precisa do seu toque divino. Seu desígnio irá requerer milagres. Em nossa caminhada de fé, Deus nos chama a um propósito que, muitas vezes, vai além do que conseguimos fazer sozinhos. Quando Ele nos dá um desígnio, Ele sabe que haverá momentos em que precisaremos de suas intervenções milagrosas para seguir em frente. É nos momentos de maior necessidade que Deus se revela poderosamente, nos mostrando que Ele está presente e ativo em nossa vida. Jesus nos ensina em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. Esse versículo nos lembra de que nosso propósito não depende apenas das nossas forças e habilidades, mas da intervenção divina. Deus nos leva a lugares onde não conseguimos chegar sozinhos, para que possamos aprender a confiar nele e experimentar seus milagres. Milagres no caminho para o cumprimento do desígnio. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que o cumprimento do propósito de Deus sempre contou com sua intervenção sobrenatural. Ele opera milagres para abrir caminhos, fortalecer nossa fé e nos lembrar de que sua presença nos acompanha. E esses milagres são essenciais para que o propósito se cumpra. Histórias bíblicas de milagres fundamentais para o desígnio. Josué e as muralhas de Jericó. Deus instruiu Josué a marchar ao redor das muralhas de Jericó. Algo que parecia impossível, destruir muralhas fortificadas, tornou-se realidade pelo poder de Deus. Em Josué 6, vemos que a obediência e a fé de Josué foram recompensadas quando as muralhas caíram, mostrando que Deus sempre está disposto a intervir quando seguimos suas instruções. Gideão e seus 300 soldados. No livro de Juízes, Gideão enfrenta um exército vasto com apenas 300 homens, mostrando que a vitória não está no número de guerreiros, mas na força de Deus. Esse milagre nos lembra que, mesmo quando os recursos parecem insuficientes, Deus é poderoso para fazer muito com pouco, quando confiamos nele. Multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão e mostrou que, com ele, nada falta. Essa passagem nos ensina que, mesmo que nossos recursos pareçam limitados, Deus é capaz de multiplicá-los para suprir todas as necessidades em nossa jornada de propósito. Essas histórias nos mostram que, ao seguir o propósito de Deus, não podemos contar apenas com nossa própria força. Deus nos chama a confiar em seus milagres e a buscar sua presença diariamente, pois cada passo de nosso desígnio precisa dele. Esperar e buscar milagres em nossa vida diária. Em nossa caminhada, Deus quer que esperemos e acreditemos em milagres. Em Hebreus 11, 6, lemos que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Milagres não são apenas eventos extraordinários, mas uma extensão do cuidado de Deus para conosco. Pense na fé de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela respondeu com fé, mesmo sem compreender tudo: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Sua resposta mostra uma fé absoluta no poder de Deus. Ela acreditou que Deus poderia realizar o impossível em sua vida.
Assim como Maria, somos chamados a confiar que Deus age de maneira sobrenatural para cumprir o propósito que Ele colocou em nosso coração. Talvez você esteja esperando um milagre em sua vida. Deus nos chama a crer que Ele agirá no tempo certo e de forma poderosa. Ele é fiel para fazer aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos. Quando lógica e fé se confrontam. Em nossa jornada, muitas vezes a lógica e a fé parecem estar em confronto. A lógica nos diz para confiar apenas no que é visível e mensurável, enquanto a fé nos convida a acreditar no que ainda não podemos ver. Romanos 10, 17 nos lembra: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, Deus nos chama a viver pela fé, mesmo quando o caminho parece incerto. História bíblica de fé sobre a lógica. Pedro nos deu um exemplo poderoso de fé que desafiou a lógica. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, ele pediu para fazer o mesmo. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas até que sua fé vacilou e ele começou a afundar. Jesus o segurou, lembrando de que a fé nele permite que experimentemos o sobrenatural. Mateus 14, 28 a 31. Essa história nos lembra que, mesmo quando tudo parece lógico, Deus nos convida a confiar em seu poder. Se Deus está chamando você para algo que parece impossível, acredite que Ele é capaz de realizar o que parece lógico aos olhos humanos. Nossa fé abre as portas para os milagres. Relacionamentos sobrenaturais no cumprimento do desígnio. Deus também usa pessoas como instrumentos para que os milagres aconteçam em nossa vida. Ele coloca pessoas em nosso caminho que nos ajudam a alcançar o propósito. José é um exemplo de alguém que, por meio de um relacionamento específico, foi lembrado pelo mordomo do faraó e levado ao palácio. Em Gênesis 41, vemos como a mão de Deus atua em cada conexão para nos levar ao lugar certo. Pense em Ruth e Noemi. Ruth decidiu acompanhar sua sogra Noemi, mesmo em meio à adversidade. Esse relacionamento levou Ruth a Boaz, e eventualmente, a fazer parte da linhagem de Jesus. Quando estamos alinhados com Deus, Ele traz relacionamentos sobrenaturais que nos ajudam a avançar e a experimentar suas bênçãos. Você está cercado de pessoas que te encorajam no caminho do propósito? Deus pode colocar em seu caminho pessoas que abrirão portas e serão instrumentos de milagres em sua vida. Milagres financeiros no caminho do propósito. Assim como Deus provê nos momentos de necessidade espiritual e emocional, Ele também é fiel em prover recursos financeiros para o cumprimento do nosso propósito. Pedro experimentou isso quando Jesus o instruiu a buscar uma moeda na boca de um peixe para pagar os impostos. Mateus 17, 27. Esse milagre mostra que Deus cuida até das necessidades práticas e financeiras daqueles que buscam cumprir o desígnio. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, confie que Deus conhece suas necessidades e tem o poder de suprir. Ele é o provedor fiel e sabe o que você precisa para alcançar o propósito dele em sua vida. Conclusão. Confiando nos milagres para cumprir o desígnio. O desígnio que Deus nos dá frequentemente requer milagres, porque Ele quer que dependamos totalmente dele. Jesus nos lembra que, sem Ele, nada podemos fazer. Portanto, ao seguir o propósito que Deus colocou em seu coração, esteja sempre aberto a esperar e crer nos milagres que Ele já preparou. Nossa fé é o canal que nos conecta ao sobrenatural e nos permite experimentar o poder de Deus em nossa vida. Então, hoje, fortaleça sua fé e entregue ao Senhor qualquer situação que pareça impossível. Deus está contigo, e Ele é fiel para fazer milagres em sua vida enquanto você caminha em direção ao propósito que Ele preparou. Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez refletir, não se esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também podem estar buscando o seu propósito. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras, e juntos, vamos espalhar essa semente de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar essa jornada, refletindo sobre o propósito, a fé e o desígnio que Deus tem para cada um de nós. Há muito mais para descobrir,